Graça e paz do Senhor Jesus a todos, amém? Bom, culto de quarta-feira é o único culto da igreja que eu não prego. Meus líderes pregam, né? Hoje é o Larson que estará ministrando a palavra. Quarta-feira passada foi o Aurinete. Quarta-feira que vem vai ser o Rodrigo, depois o Mateus, e assim a gente vai fechando esse ciclo que por enquanto é de 4 pessoas, né? Mas pode ser que Deus levante mais pessoas para estarem aí também ministrando a palavra nesses cultos de quarta-feira. Hoje eu passei uma reflexão para aquelas pessoas que estão nos meus contatos, que está lá em 2 Coríntios capítulo 12. Quantos receberam? Quantos leram? Quantos conseguiram ler? Às vezes você não conseguiu ler, né? Por causa da correria do seu dia, mas eu passei a reflexão. 1 Coríntios 12, 2 Coríntios 12 fala do espinho na carne que Deus permitiu que fosse colocado na vida de Paulo, né? Então Paulo ele diz assim, 2 Coríntios 12, 7: para que não me exaltasse diante pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Olha só que paradoxo, né? Quando estou fraco é que sou forte. É difícil muitas vezes entender essas situações, mas é na vivência, é na maturidade cristã que a gente vai compreendendo. Eu vejo que para a gente atingir essa maturidade que o apóstolo Paulo atingiu, é um tempo, porque maturidade não é dom, maturidade é processo. Quem espera receber maturidade de Deus assim, no estalar de dedos, vai ficar esperando muito tempo, porque maturidade é um processo que envolve a gente passar por várias situações e aprender com as situações que nós estamos passando. E diante dessa realidade do espinho na carne, Paulo aprendeu que a experiência de se sentir fraco na sua própria força o levou a ser forte na força e no poder de Deus. O levou a ser forte na força e no poder de Deus. Ele entendeu que aquele espinho que foi colocado na sua vida foi permitido por Deus, e ele não se revoltou com a fé, ele não se revoltou com Deus, ele não se revoltou com Cristo, porque havia um espinho na sua carne que não podia ser retirado. Porque ele disse que ele orou quantas vezes a Deus, irmã Sandra? 3 vezes. Ele orou 3 vezes, né? Ele orou 3 vezes, dizendo: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Mas qual foi a resposta do Senhor? A minha graça te basta. Você imaginou? Né? Você está pedindo para Deus tirar algo da sua vida que está te incomodando, que está trazendo tristeza ao seu coração, e aí Deus diz: a minha graça te basta. Só que ele consegue ver que por trás daquele espinho, que muitos estudiosos bíblicos dizem que era uma cegueira, um problema nos olhos, porque quando você pega os escritos de Paulo, as letras dele são grandes e parece que ele tinha uma dificuldade muito grande de escrever. Parece que, não sei se foi o fato de ele ter ficado cego quando ele caiu do cavalo. Quantos lembram do caminho de Damasco? Quando ele ficou cego e depois Ananias foi lá, orou por ele e ele recobrou a visão. Muitos entendem que ali pode ter surgido o espinho na carne, na vida de Paulo, para que, através daquele espinho, Deus removesse do coração dele o orgulho, a soberba e outras tendências pecaminosas que estavam no seu coração. Então, às vezes, alguma coisa que nos perturba, ela tem um propósito no sentido de trabalhar coisas na nossa vida que aos olhos de Deus são muito mais graves. Talvez para Deus, um apóstolo Paulo orgulhoso, soberbo, é muito mais grave do que um apóstolo Paulo andando com espinho na carne.
Então, para nós, muitas vezes, nós temos que entender que, às vezes, por trás de situações que a gente passa, que a gente não gostaria de passar, ou por situações que a gente, às vezes, vê na vida de outras pessoas que não tem, a gente gostaria que aquilo acontecesse na nossa, mas, de repente, não acontece, nós não podemos ficar tristes com Deus, revoltados com Deus, ou querer medir o amor de Deus. Não, Deus ama mais esse, porque para esse Ele agiu dessa forma, e menos esse, porque para esse Deus agiu dessa forma. Deus ama todos de forma igualitária, igual, só que Deus sabe perfeitamente como tratar com cada um de nós para nos levar à mesma dimensão de maturidade. Para alguns Ele precisa tratar com o espinho na carne, e com outros Ele não precisa do espinho, né? Por quê? Porque a diferença está no nosso caráter, na nossa maneira de ser. Tem pessoas que Deus às vezes não permite ter muito dinheiro, e para outros Deus permite ter dinheiro. Por quê? Porque essa pessoa, se ela tiver muito dinheiro, ela se perde, ela se arrebenta, né? Esse outro, Deus sabe que se ele der dinheiro, o dinheiro não vai dominar, o dinheiro não vai comandar a vida dessa pessoa, o dinheiro vai ser apenas uma ferramenta que aquela pessoa vai utilizar para fazer o que precisa ser feito. Então Deus sabe quem nós somos, nós não. Às vezes a gente fala, eu me conheço. Mentira, você não se conhece. Você se conhece numa situação, mas você não sabe quem você é diante de uma outra situação. É como o apóstolo Pedro, ele disse, Senhor, todos podem te negar, mas eu não te negarei. O que o apóstolo Pedro estava dizendo? Eu sei quem eu sou, eu sei que eu não vou negar o Senhor. Jesus, eu imagino que Jesus deu um sorriso, aquele sorriso de Jesus, né? De paciência, de tolerância, né? Dizendo assim, Pedro, eu sei quem você é. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Não, tu me negarás 3 vezes. Ou seja, Pedro, ele estava alicerçado sobre uma falsa convicção de si mesmo. Mas quando ele foi colocado diante da situação, porque uma coisa é você falar no momento que você não está diante daquela situação, mas quando ele foi colocado diante daquela situação, ele negou Jesus 3 vezes, mesmo tendo dito um pouco antes que não negaria. Às vezes nós falamos coisas que nós achamos que temos controle e não temos, né? Então o apóstolo Paulo entendeu que aquele espinho foi permitido para que Deus trabalhasse na vida dele, situações que o levassem a um amadurecimento, a um crescimento espiritual, que o levasse a valorizar a grandeza da graça de Deus na sua vida. A minha graça te basta. E com o espinho na carne, Paulo, ele viveu a vida toda dele, e ele disse que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, com o espinho na carne, né? Então, olha a experiência que ele teve, né? Mesmo não sendo atendido como ele gostaria, ele entendia que a vontade de Deus era boa, agradável e perfeita. Então, a nossa vida com Deus é um processo de crescimento que muitas vezes vai nos levar a passar por situações que às vezes nós não vamos entender claramente, ou nós vamos entender com o tempo, né? Mas o fato é que Deus sempre está fazendo o melhor por nós, e o melhor em nós. Amém, igreja? E nós precisamos ter a visão aberta, né, para poder entender a profundidade do trabalhar de Deus. Se nós ficarmos no raso, só vendo, avaliando as coisas pelo que é material, pelo que é físico, às vezes a gente se perde no sentido de entender o que Deus está fazendo nas nossas vidas. Por isso a dependência de Deus, a intimidade com Deus. Muitas vezes Deus está nos dando a oportunidade através de uma situação que Ele está permitindo, uma situação desagradável, uma situação desconfortável, que Ele está permitindo que se perpetue na nossa vida. Ele está permitindo através dessa situação que a gente encontre a oportunidade de desenvolver mais intimidade com Ele. Dentro dessa intimidade com Ele, a gente possa entender que muitas vezes existem situações que estão sendo trabalhadas na nossa vida para o nosso melhor.
Então por isso que Paulo disse para que eu não me ensoberbecesse pelas grandezas das revelações. Ele mesmo consegue entender o porquê daquela situação, e ele usa essa situação como testemunho para a igreja, né? Ele não está aqui cobrando nada de Deus. Olha, Deus não me atendeu, olha, Deus foi injusto comigo. Não, ele está usando essa situação para dizer: igreja, às vezes, para que a gente não se engrandeça, não se ensoberbeça, Deus precisa usar situações desagradáveis. Comigo é um espinho na carne, com você pode ser outra coisa, pode ser uma outra situação, né? E nós não podemos pegar algo isolado, que Deus trabalhou de forma isolada na vida de uma pessoa, e fazer disso uma doutrina, a doutrina do espinho na carne. Não, aquilo aconteceu com Paulo. O nosso problema muitas vezes é esse: a gente pega uma situação isolada, que Deus trabalhou com uma pessoa, e a gente quer criar uma doutrina em cima daquilo que vai servir para todo mundo. Não, Deus tratou com ele daquela maneira, mas Deus pode tratar com outras pessoas de outras formas. Mas com o apóstolo Paulo foi dessa forma, né? E ele usa essa experiência dele com Deus para nos ensinar que às vezes nós temos que passar por situações difíceis e permanecer entendendo que Deus está fazendo o melhor por nós, e que quando nós somos fracos, quando nós nos sentimos fracos na nossa força, nós estamos dando a oportunidade para que Deus nos torne fortes na força e no poder dele. Então, quando eu estou fraco, na realidade eu estou forte. Estou fraco em mim, mas a minha fraqueza em mim está permitindo que eu me torne forte no Senhor. Amém? Vamos ficar em pé para que nós possamos estar orando nesse momento, e em seguida a Nicole vai estar louvando a Deus, louvando, adorando ao Senhor com cânticos espirituais. Feche seus olhos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui para te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na tua casa, de estarmos aqui aprendendo de ti através da tua palavra, de estarmos sendo trabalhados, Pai, pela ação do teu Santo Espírito na vida, Senhor Deus, ó Pai, dos teus servos que se prepararam, ó Deus, para trazer ao coração da tua igreja a porção da palavra que o Senhor quer ministrar, ó Deus, às nossas vidas hoje, Senhor. E hoje, Senhor Deus, ó Pai, o Senhor vai usar o Larison como o Senhor sempre tem usado, como o Senhor tem sempre usado, Senhor Deus, ó Pai, a vida dele, como o Senhor também tem usado a vida da Aurinete, do Rodrigo, do Mateus e dos outros que já, ó Deus, estiveram, ó Deus, aqui nos cultos de quarta-feira, ministrando a tua palavra. Deus, faça um mover no nosso meio, ó Deus, muda, ó Deus, o coração, ó Deus, dos teus filhos, ó Deus, no sentido de levá-los para mais perto do Senhor. Usa as situações, usa as circunstâncias, enfim, Pai, o Senhor sabe quais são os melhores métodos para trabalhar em nós a tua vontade. Deus, nesse momento, prepara o nosso coração para que nós possamos receber aquilo que o Senhor tem para nos entregar, e prepara o nosso coração para louvar, para adorar ao Senhor nesse momento. Eu oro a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Vou te convidar nesse momento a agradecer ao Senhor juntamente comigo neste cântico de celebração.